Olá, sejam bem-vindos a mais um AGCast, o podcast da AGECOM, que traz para vocês toda semana temas, debates com convidados especializados na área. Eu sou Bianca Viana e comigo meu colega Paulo Silva. Bom dia, Paulo. Olá, tudo bom? Tudo bem, Bianca? Tudo bem com os nossos convidados? Estamos aqui. O tema do nosso podcast de hoje, desta semana, no caso, é para você, homem, que precisa estar atento à sua saúde. E neste mês estamos no Novembro Azul, que é a campanha que ocorre em 21 países todos os anos, que tem como principal objetivo alertar a população a respeito da necessidade de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, além da importância de cuidados integrais com a saúde do homem, em geral. E nesse podcast, vamos abordar a importância do combate ao câncer de próstata, alertando os sintomas diagnósticos, tratamento e formas de prevenção. Para falar mais sobre este assunto, está aqui conosco os nossos convidados. Bom dia. Olá, Gabriel, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar desse momento, um momento de conscientização, onde nós buscamos a educação como forma de prevenção na saúde do homem. Gabriel, ele é professor do terapeuta e organizador do evento de Novembro Azul na Faculdade de Estácio Terezinha. Com ele está aqui a doutora Silvana Salles. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui, poder informar, poder sempre divulgar essa questão da conscientização, certo? Tão importante para todos os homens, né? Independente da idade, né? A conscientização de buscar a sua saúde. Certo? Silvana Salles, ela é urologista e cirurgiã urológica. Ela é formada em medicina pela Universidade de Pernambuco e especialista em residência médica cirúrgica geral pela Universidade do Estado de Pernambuco. E é especializada em urologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, mais uma vez, eu agradeço a presença dos dois. Queria iniciar a pergunta que a gente sabe, né, que ainda há uma resistência do homem buscar ajuda, buscar cuidar da saúde. Então, eu queria saber dos dois, como diminuir esse preconceito, assim, de cara, né? Porque ainda a gente sabe que há aquela resistência. Então, como diminuir esse preconceito do homem em relação a buscar ajuda médica em todos os sentidos, né? Não só na questão urológica, mas em todas as áreas da saúde, que, né, a gente sabe que ainda há uma parcela considerável e deixa a saúde para depois, que não se importam muito. Quem pode dizer? Posso falar? Pode sim, doutora. Pronto. Seguinte, é sempre importante, muito importante a questão da publicidade, da divulgação, né? É engraçado que quanto mais a gente fala, mais a gente torna normal, né? Acessível, né? Então, a questão da campanha do Novembro Azul é mais para a gente sinalizar, a Sociedade Brasileira de Urologia em específico, mas para sinalizar, homens, venham, tá certo? Façam seu check-up, venham fazer seus exames de rotina, tá certo? Mas é claro que isso não se restringe só ao Novembro Azul, tá certo? Todos os meses são meses para a gente que as pessoas tenham oportunidade de buscar a sua saúde, de procurar um especialista na área. Se não tiver acesso ao especialista, pode procurar um clínico médico, um clínico geral, tá certo? Para poder solicitar os exames de rotina, tá certo? Então, o importante da divulgação é isso, tornar isso mais acessível, certo? E mais, entre aspas, normal, né? Fazendo com que a divulgação chegue a todos os horizontes, tá certo? Todas as esferas da sociedade e abram esse alerta, nem que seja uma pulguinha atrás da orelha, para que o homem, independente da faixa etária, procure um médico para ir em busca da sua saúde. Eu costumo dizer que a mulher, quando ela está na menarca, que é a primeira menstruação, ela já culturalmente é ensinada a procurar o ginecologista a cada ano, né? Geralmente levada pela mãe. Tudo. O homem não acontece muito isso, certo? Então, é importante o homem cuidar da saúde, não depois dos 40 ou 50 anos, cuide de hoje, cuide de jovem mesmo, tá bom? Para instruções, para informações, buscar informações é buscar saúde, certo? É buscar prevenção, ok? Então, isso é importante na acolhida da gente no consultório, de poder explicar,
tá bom? Muitas vezes vai de informação do boca a boca, de informação em informação, tá certo? Um que gostou do atendimento e da acolhida. Então, é muito importante esse lado humanizado também da parte da saúde, para que a gente possa fazer uma acolhida e assim quebrar preconceito. Eu corroboro com as palavras da doutora Silvana, e aí eu só lembro que desde 2009 o Brasil ele tem uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, com esse objetivo mesmo de quebrar paradigma, de mostrar para o homem, né, que a cultura machista ela tem que ser um pouco, né, o que está quebrada mesmo, que o homem precisa realmente cuidar da saúde. Essa história de que o homem, né, a sociedade impõe da resistência, do fato de que o homem não adoece, o homem não passa por nenhum outro problema. E aí o Novembro Azul ele vem só também com esse objetivo de dar um destaque maior, né, que não deve ser apenas em novembro, né, que a gente não pode também se preocupar apenas com o câncer de próstata, embora seja o que assusta na saúde masculina, só que nós temos as outras doenças também que afetam a saúde masculina. E aos poucos eu começo a observar que acompanhando de perto essa campanha do Novembro Azul, aos poucos ela vem tirando o foco especificamente do câncer de próstata, mas aí você já também fala de câncer de pênis, você já fala das doenças associadas ao sistema cardiovascular, você já fala de alimentação, de prática de esporte, e é a questão de conscientizar o homem, independente da faixa etária, de buscar os cuidados da saúde. Até porque quando você usa o trabalho de prevenção, você reduz até custos, porque prevenir é mais fácil do que reabilitar quando você fala em custos do que tratar. Então, a conscientização e a educação é importante nesse momento. Perfeitamente. Como vocês falaram, a questão da cultural, né, que o homem tem em não ir, né, no médico, eu queria saber, assim, com que idade a família já pode iniciar o menino, por exemplo, a ter esse contato com esse universo da saúde, a ir ao médico, com que idade a família já pode inserir a criança? O menino, né, a criança, desde cedo já vai ao pediatra levado pelos pais, né? Então, quando se tem algum problema que é já identificado pelo pediatra, eles já encaminham ao urologista pediátrico quando pertinente, certo? Na fase já de adolescência, né, que fica aquele pediatra ou já o clínico, né, de adolescência, de informações, com a questão da puberdade, né? Muitas vezes eles são trazidos também pelos pais. Então, nesse período, já pode procurar o urologista para questão de informação, para quebras de tabus, certo? Esclarecimento a respeito de mitos que existem, tá certo? Tanto quanto a DST, quanto a questões de relação sexual, tá certo? Então, não especificamente em busca de câncer, né? Não é especificamente isso, mas na saúde como um todo. Já pode se identificar, por exemplo, algum problema de puberdade ou uma obesidade já nesse período, tá bom? O urologista ele já pode fazer isso e já encaminhar também para o profissional devido ou fazer o tratamento, se assim for da sua especialidade. Então, a gente diz que tem que ser do início. Por que essa interrupção? Vai ao pediatra quando pequenininho e depois só vai aos 40, 50 anos. Fica essa lacuna, né, esse gap. Né? Não precisa disso. Certo? A gente tem que ter essa contínua avaliação. Quando se cria o hábito, se torna uma coisa muito natural, certo? E se pode identificar doenças precocemente com uma cura mais do que 90%, certo? Se for uma doença mais grave, como a estigmatizante, que é o câncer, né? Se for, tá bom? Professor Gabriel, o senhor organiza os eventos da faculdade do Novembro Azul, certo? Certo. Assim, qual a importância dessa organização desse evento? Como partiu essa ideia de organizar esse evento dentro da instituição? Certo, eu sou fisioterapeuta voluntário da Casa Associação Esperança e Vida, que é uma casa que lida com pacientes oncológicos. Então, eu presto serviço para os pacientes oncológicos. No ano de 2016, né, nós fomos estimulados pela Casa Associação Esperança e Vida a desenvolvermos um evento, porque muito se vê
muito se destaca o Outubro Rosa. E aí, muitas vezes, o Novembro Azul, ele perde um pouquinho de brilho, né? Você não vê, assim, as campanhas pomposas, né? Os destaques, as caminhadas que você tem no Outubro Rosa. E aí, a casa nos convidou para nós organizarmos um evento para a saúde do homem. Então, nós resolvemos tratar a educação como intermédio. Então, foi um evento, esse ano, infelizmente, por conta do momento, nós não conseguimos realizar, mas ele era um evento que nós tínhamos a parte científica, né? Nós convidávamos os colegas urologistas, fisioterapeutas que trabalhassem na área, enfermeiro, nutricionista, profissional da educação física, nós envolvíamos todos os profissionais para começar a trabalhar a conscientização na academia, porque muitas vezes também a saúde do homem na formação, se não for uma formação específica, ela é deixada um pouco de lado. Você vê que tem muitas vezes a disciplina de saúde da mulher, mas não tem a disciplina de saúde do homem. E aí foi isso que começou, né, a fazer com que nós, vamos começar pela ciência. Vamos começar com os nossos alunos, conscientizando, informando, e associado a isso nós fazíamos uma ação social. Então essa ação social, ela sempre acontecia nas praças de Teresina, que era uma ação informativa, que era apresentar realmente para a população masculina e para a população no geral, de quais eram os cuidados que o homem precisa ter. O foco inicial, câncer de próstata, mas depois em 2016, nós iniciamos com foco bem fechado na próstata, e depois nós fomos trabalhando as outras ideias, né, que a saúde vai além. E aí no curso de fisioterapia da instituição existe a disciplina de fisioterapia na saúde do homem. E o interessante da disciplina é que é uma disciplina toda voltada para a atenção básica, toda voltada para a promoção em saúde, para a política mesmo de atenção. E aí foi o pontapé inicial, fizemos aí 4 edições, o evento cada um maior do que o outro, com essa ideia mesmo, né, de nós transformarmos, né, ou buscar transformar por meio da educação, por meio da informação. A gente sabe que hoje a fisioterapia também, ela tem algumas especializações também que trabalham com essa questão também do homem também, inclusive a questão da urina do homem, né? Quando você tem alguns homens que têm a questão da incontinência urinária. Então, tem a questão da fisioterapia pélvica. Eu queria que você explicasse o que seria essa fisioterapia pélvica que trata especificamente dessa questão urinária do homem. Certo. Quando nós falamos, né, de saúde do homem voltado para a fisioterapia, nós destacamos realmente a parte hoje intitulada de fisioterapia pélvica, porque mais uma vez começou fisioterapia da saúde na mulher, fisioterapia na saúde do homem, e de repente, né, houve essa unificação com todas as informações, né? E aí na fisioterapia pélvica, nós não trabalhamos apenas com a incontinência urinária, embora o carro-chefe seja a incontinência urinária, que muitas vezes o homem, após uma cirurgia de próstata, né, dependendo, claro, de como é a doutora Silvana depois, com certeza ela vai falar um pouco da questão da cirurgia da próstata, mas o que acontece? Pós-prostatectomia, os homens podem apresentar incontinência urinária. E aí, na fisioterapia, depois de uma boa avaliação, de você lançar a mão de um prognóstico para saber como foi o processo, o que foi atingido, se foi nervo, se foi só musculatura, o que foi que aconteceu. E aí nós vamos trabalhar nesse combate à incontinência urinária. Se não conseguirmos vencer, dependendo do tipo, né, e do problema que acontece, pelo menos vamos procurar amenizar essa incontinência por meio de quê? Por meio de exercícios que trabalhamos com a musculatura pélvica, com o uso de eletroestimuladores para trabalhar com a questão da parte nervosa, tá certo? De ramificações, de estímulos em outras áreas. Por exemplo, eu utilizo musculatura de perna, né, por conta da raiz nervosa, da inervação, ser próxima ali à musculatura pélvica. Então, tem um trabalho bem amplo e tem um trabalho que nós começamos a quebrar tabus. Porque é problema para o homem a prostatectomia por conta da incontinência urinária, porque é difícil, muitas vezes, o homem passar a usar fralda, mas mesmo assim nós temos uma dificuldade muito grande de estar desenvolvendo até as técnicas com esses homens.
porque muitas vezes é invasiva, né? Precisa estudar instrumentos, que é invasivo, e você vai quebrando esses tabus, mas o homem já tem procurado muito a fisioterapia pélvica por conta do resultado. Porque muitas vezes você pega um paciente que troca de 3, 4, 5 fraldas por dia e você começa a fazer uma intervenção e ele reduz essa troca de fralda para 2 por dia. Então já é uma mudança interessante, né? Ele já tem um ganho, não ganhou 100%, mas aí ganhou um pouco. E aí lembrando que a parte da fisioterapia pélvica, hoje nós já vamos além da incontinência urinária, né? A gente também já lida com disfunção sexual, né? Que são intervenções também que pode melhorar a masculina. Então hoje nós temos um campo bem amplo, que tem crescido, tem desenvolvido, que a gente já começa a fazer um trabalho. Embora no Piauí, né, acredito que a doutora também pode confirmar, nós temos poucos, né, poucos profissionais que trabalham especificamente o mais interessante, que são profissionais mulheres. Os homens são bem limitados, né, a desenvolver atividade nessa área de fisioterapia pélvica, até porque, assim, para o homem, ele trabalhar com o homem é fácil. Agora, o homem, para trabalhar com a mulher, é uma quebra de tabu. Esse aqui é quebra de tabus na área de fisioterapia pélvica. Então, isso dificulta um pouquinho o direcionamento dos fisioterapeutas homens para a área de fisioterapia pélvica. Vou fazer uma pergunta para a doutora Silvana, porque é o seguinte, eu sempre soube, e acho que muitos homens sabem da informação, de que a questão de se procurar trabalhar ou procurar cuidar, ver a questão da próstata, só a partir dos 40 anos. Eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Aí agora eu lhe perguntaria, e para quem está também acompanhando o nosso podcast, qual seria a idade de fato correta, qual seria a faixa etária para se procurar um profissional para cuidar do câncer de próstata, ou da próstata em si, mesmo que ela ainda não tenha um câncer? Certo. A próstata é um órgão que já existe dentro do homem desde o nascimento, e ela, normalmente, a partir dos 36 a 40 anos, ela começa a crescer. E, então, a partir dos 40 anos, ela pode, dependendo de cada pessoa, fatores hereditários e o estilo de vida, ela pode começar a crescer e dar incômodos, tá bom? Com dificuldade para urinar, jato de urina fraco, tá certo? Não conseguir segurar a urina, que a gente chama de termo técnico de urgente incontinência. Então, ela normalmente, a partir dos 40 anos, alguns homens já procuram o médico para alguns esclarecimentos. Quanto à questão da prevenção do câncer de próstata, se já houver algum histórico familiar de câncer de próstata, entre 40 e 45 anos, já procure o urologista. Se não houver histórico, e óbvio também sem sintomas, a partir dos 50 anos. Doutora, assim, eu queria saber quais são os procedimentos e diagnósticos do câncer de próstata. Questão de procedimentos, a gente tem o exame físico, que é essencial para avaliação, né, do paciente. No caso, o toque retal, né, que é o famoso toque retal que se tem. O exame laboratorial, né, o exame de sangue, para a gente avaliar o PSA do paciente. Isso que eu estou falando são os básicos, né? Muitas vezes a gente também lança a mão do ultrassom para avaliar a anatomia da região, não para diagnóstico de câncer, mas para avaliar a anatomia da região. Quando se tem algum, tanto pelo toque quanto pelo PSA, algo que necessita de uma investigação maior para esclarecimento, para descartar uma possível doença mais à frente, aí a gente lança mão de exames mais específicos ainda e voltados para isso, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, e se houver alguma área ainda mais suspeita, a biópsia da próstata, para o diagnóstico final. O que a gente procura não é uma matemática, entenda, não é uma matemática, 2 e 2 são 4. Não é assim. Às vezes, o paciente pode chegar com um PSA alterado e tem um motivo para isso, um motivo até fisiológico para isso, né? Então, tudo isso, na anamnese, dentro do consultório, a gente pode tentar investigar isso daí. Não é mais como acontecia antigamente. Teve algo suspeito, já manda para a biópsia. Não é assim. A gente tem etapas que a gente tem que fazer com aprimoramento, né, dos exames, com a melhoria dos diagnósticos, né, complementares,
a gente lança a mão deles, né, tanto no SUS quanto convênio particular, a gente faz isso para tentar chegar no diagnóstico mais preciso e, se for o caso, fazer a biópsia da próstata, a gente solicita também. Doutora Silvana, a gente, por conta da própria cultura ainda, falando dessa cultura masculina, que infelizmente atrapalha muito, ainda hoje, em pleno século XXI, os homens, surgiu a questão do PSA, e aí os homens acham que o PSA resolve. Aí eu lhe perguntaria, qual de fato é a utilidade do toque retal? E se o toque retal, ele é imprescindível ser feito para que se constate de fato o problema real que se tenha na próstata do homem. O exame físico, ele é independente da tecnologia que possa existir, né, nos avanços tecnológicos, o exame físico é exatamente a parte, literalmente, posso estar até sendo redundante, mas física mesmo, que a gente analisa, que a gente toca na região, que a gente tenta perceber uma área ou não suspeita, uma área ou não suspeita. Às vezes a gente já sente uma alteração pelo próprio exame do toque para poder direcionar, tá bom? Um exame mais específico, caso a gente esteja na dúvida. É importante dizer também que quando o paciente chega no consultório, ele não é obrigado a aceitar o toque retal, tá me entendendo? Se o paciente se sentir realmente incomodado, e não quiser fazer o toque, ninguém vai forçar ele a fazer o toque. Ninguém, tá bom? A gente esclarece a importância, mas a gente não vai forçar ninguém a fazer o toque, tá bom? Muitos vão, à medida que vão conversando com o médico, na acolhida que vai tendo durante a consulta, aceitam, tá bom? Mas se não aceitam de primeira, na primeira consulta, na segunda consulta já aceitam mais, já estão um pouco mais familiarizados. Nenhum homem é obrigado a aceitar. Pode-se fazer os outros exames, por mais que não sejam completamente suficientes, tá? Quando se há uma suspeita, né, uma suspeita mais concreta, o exame do toque, ele é fundamental, tá certo? Até quando antes da gente operar a próstata, para a gente ter uma noção melhor da anatomia daquela região, o que a gente chama se aquela região está muito agarrada, está muito dura. Não, a gente tem que fazer o toque. Não vai ter um exame complementar que diga isso para a gente. É o exame físico mesmo. E o exame físico ainda hoje é primordial em todas as áreas médicas, né? É o exame físico. Não adianta aquela questão, pesquisa de Google ou até mesmo por telemedicina. Se precisar do toque, tem que fazer o toque, mas ninguém vai forçar o paciente a isso. O paciente tem o livre-arbítrio, já é uma pessoa adulta que responde por si, tá? Então ninguém vai obrigá-lo a isso, mas a gente tem a obrigação de explicar a importância. E geralmente todos aceitam. Muito difícil não aceitar. Não dizerem que não aceitam, mais quando estão conversando ali com a turma, estão conversando ali com os amigos, e aí fica aquela coisa da masculinidade imperar, e aí de repente a maioria deles, né, dos homens, nós homens, a gente se coloca na posição de que não, eu não vou fazer, né? Não vou fazer, já tem aí o exame de sangue, tá? Eu vou fazer isso. Mas a gente sabe que na realidade, como a senhora acabou de colocar, o toque retal, ele, de certa forma, ele é mais preciso. Então, a gente tem que relutar, nós que somos homens, contra, infelizmente, essa natureza, né, nossa, e também essa cultura que, infelizmente, ainda impera em nossos dias. Mas eu acredito que está melhorando, como a senhora falou. Às vezes a gente fala fora, mas quando chega no consultório, o profissional, né, da saúde, os médicos, terminam, de certa forma, convencendo os homens a que esse de fato, a melhor prevenção, né? É lógico que não é um exame agradável para o paciente ser submetido, até porque ele não tem o hábito de fazer esse tipo de exame. Mas a gente explica a importância, a gente faz com cuidado, e sempre tendo essa interação com o paciente, porque o esclarecimento tira tabus, tira medos e deixa o exame ser menos doloroso, digamos assim. Não estou dizendo que é doloroso, mas se você travar a ansiedade, tudo isso somatiza e tudo fica um pouco mais desagradável na hora do exame. Então, é importante isso demais, o esclarecimento do médico. E, claro, o próprio paciente expor suas dúvidas, né?
A gente conversa, a gente explica, e o próprio paciente expôs suas dúvidas, entendendo a importância. A partir do momento que ele entende a importância disso, ele aceita melhor e deixa o profissional da área trabalhar corretamente, tá bom? Bom, o podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a participação dos senhores e gostaria também de deixar o espaço aberto para que vocês dessem dicas para os homens se cuidar, procurar um especialista, fazer a prevenção cedo. Queria começar com o senhor, Gabriel. O senhor que é homem, o senhor poderia dar dicas para os homens, para eles poderem procurar a prevenção cedo? Eu costumo sempre brincar, quando eu estou nas minhas aulas de fisioterapia na saúde do homem, que nós falamos, orientamos, e muitas vezes aí até o aluno questiona: professor, e o senhor? O que o senhor faz para se cuidar? E aí eu costumo falar que um determinado momento da vida eu observei que eu precisava cuidar da minha alimentação, que eu precisava praticar atividade física e que eu precisava buscar consultas médicas com regularidade, com objetivo de prevenção. E a partir daí eu começo a orientar, né? E aí é um momento onde nós utilizamos esse momento para a população masculina, né? Como a doutora Silvana falou, sempre aquela parada, né? Parece que entre a adolescência e a idade adulta, os homens, né, os pais deixam de levar o médico e nós somos, né, deixados aí para só em um outro momento voltar. Mas nós precisamos ter essa conscientização, porque eu acredito que se você se preocupa com uma boa alimentação, se você muda o seu estilo de vida, se você realiza uma boa prática de atividade física e se você procura um profissional responsável por fazer uma avaliação do seu estado físico, uma série de doenças você consegue evitar ou você consegue diagnosticar inicialmente. Com certeza o prognóstico e a cura é muito mais fácil. Então, homens, o momento independente da sua faixa etária de idade, é você começar a preocupar-se com si, é você iniciar a quebrar esses tabus de que o homem é forte, de que o homem é imbatível, de que eu sou o Hulk. Não é isso. Todos nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde, estar preocupado com a alimentação, com a prática de atividade física e a busca por cuidados dos profissionais que são importantes para fazer a nossa avaliação. A senhora, doutora? Certo, corroboro as informações, que é importante, sim, todos os homens eles terem esse hábito de procurarem o médico, no caso, o especialista da parte urológica, da saúde do homem, o urologista, desde cedo, desde a puberdade, já criar esse hábito, adolescente, chame sua mãe, chame seu pai, para poder levar o urologista para esclarecimentos, sem mitos, sem tabus, e para as pessoas um pouquinho com maior idade, que não tiveram esse acesso anterior, não deixe de procurar o urologista para ter a sua avaliação, tá certo? Até para você ficar mais tranquilo de que está tudo bem e ter essa consciência, não só nesse período de novembro. Novembro é o período que a gente tem a campanha do Novembro Azul, né, que a gente liga a sirenezinha para relembrar os pacientes. Mas qualquer período do ano, estamos sempre de portas abertas, tá? Para poder oferecer a todos os homens, independente da faixa etária, esclarecimentos, diagnósticos, né? E possíveis tratamentos, caso a gente consiga identificar alguma patologia, certo? E, claro, isso tudo em busca de uma melhor saúde, melhor qualidade de vida, numa maior longevidade, né? Lembrando que a expectativa de vida da população brasileira e do mundo todo está aumentando, né? Aumentando bastante. Eu tenho certeza que eles querem chegar lá para os 90 anos ou mais, e é bom chegar nessa idade em estado físico excelente. Para isso, precisa da orientação do profissional, tá certo? A orientação, os esclarecimentos devidos, ok? Nós agradecemos, então, a doutora Silvana Salles, e também ao fisioterapeuta Gabriel Mauriz, por ter estado com a gente aqui no nosso podcast hoje, respondendo essas perguntas importantíssimas nesse mês Novembro Azul, onde
se faz aí uma alusão muito forte, né? E como o professor falou no início, a cada ano isso vem melhorando e a gente deve realmente ter cuidado com a nossa saúde, não somente em novembro, mas em novembro tem sido realmente enfatizado essa questão. Então, nós agradecemos mais uma vez por vocês terem se disponibilizado a estar aqui conosco nesta manhã, nos trazendo essas informações importantes para a saúde do homem. Foi um prazer poder participar e agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente poder divulgar, certo? Divulgar informações, facilitando o acesso e quebrando tabus e preconceitos, certo? Foi um prazer poder participar aí com vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Gabriel. E o AGCast vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação e até a próxima.